Boa noite a todos. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Mais um final de semana muito especial. Não só porque nós estamos celebrando a ceia, mas porque a cada dia nós descobrimos a graça de Jesus e nós experimentamos esse amor. E quando nós experimentamos o amor e a graça de Jesus, nós experimentamos também cada dia de uma forma diferente. Nós reconhecemos e entendemos que cada dia é um dia especial, quando nós entendemos que tudo está no controle de Jesus. Todo o universo está sustentado pelas mãos de Jesus. Amém? E quando nós entendemos que tudo está no controle das mãos de Jesus, que todo o universo está no controle da vontade de Deus, nós entendemos que quando nós recebemos coisas boas em nossas vidas, são como presente, são como bênçãos, são bênçãos de Deus. Mas assim também quando nós recebemos algumas dificuldades e nós passamos alguns problemas, e nós entendemos que Deus está no controle de tudo, mesmo nos dias maus, mesmo nos problemas da vida, esse dia ainda continua sendo um dia especial. O meu conselho é, nesses dias maus, não murmure, mas faça da sua dificuldade uma dificuldade pedagógica. Faça da sua luta um aprendizado. A Bíblia diz que Deus ele não dá uma pedra, Ele não coloca pedra de tropeço em nossas vidas. Mas existem algumas pedras no caminho, que ou nós iremos murmurar porque elas estão ali, ou nós iremos pegar essas pedras e biblicamente nós iremos construir um altar e adorar a Deus. Ou seja, diante de uma dificuldade, de um dia ruim, ou você reclama e murmura. E quando você murmura, você não murmura contra as pessoas. Quando você murmura, você não murmura contra um sistema. Você murmura contra Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Então no dia da dificuldade, nós aprenderemos a levantar um altar de adoração a Deus. No dia da luta, nós não nos desfalecemos, mas nós continuamos lutando. Se nós tropeçarmos, isso não será motivo de desistirmos, pois nós entendemos a graça e o amor de Deus. E mesmo em um tropeço, e mesmo em uma falha, mesmo em meio ao pecado e a uma dificuldade, seja no seu relacionamento, seja na área financeira, ou em qualquer âmbito da sua vida, esse dia continua sendo especial. Porque mesmo no dia mau, nós sabemos que se esse dia chegou, é porque Deus quer nos fazer crescer. Deus ele quer nos fazer amadurecer. Ele quer que nós sejamos homens mais maduros, mulheres mais sábias. Ele quer que nossas crianças cresçam em maturidade, cresçam nos princípios, em valores e fundamentos bíblicos. Então, o apóstolo Paulo ele diz, para que nós venhamos nos aprofundar no Espírito Santo, para que nós venhamos criar raiz na palavra, na Bíblia, para que então quando o dia mau chegar, nós não venhamos desistir de tudo, mas pelo contrário, que a nossa dificuldade venha ser pedagógica, que a nossa dificuldade venha trazer um ensinamento. Se em meio a uma dificuldade você desistiu, você se afastou, então você não fez dessa dificuldade um aprendizado, e muito possivelmente quando isso acontecer de novo, você vai cair de novo. E se você levantar e não aprender com essa caída, você vai cair de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O conselho do apóstolo Paulo referente a entender que todos os dias são especiais, e mesmo o dia da luta, pratique, treine, desenvolva, se aprofunde na Bíblia, se aprofunde numa vida de oração. A maioria das perguntas hoje é o que Deus tem para a minha vida. A maioria das pessoas que
A maioria das pessoas fazem essa pergunta: o que Deus tem para mim? Eu acho que você já fez essa pergunta, eu já fiz muito essa pergunta. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Chega uma fase da nossa vida que a gente não sabe mais para que lado ir. Se a gente vai para a direita, para a esquerda, se a gente desiste, a gente continua. Tem vezes que nós estamos dando, parece soco em ponta de faca, não é assim? E as situações às vezes faz a gente, nos força a olhar para os céus e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde eu irei? Essa resposta está nos evangelhos. Normalmente quem faz essa pergunta é que não conhece muito a Bíblia. Sabe o que Jesus quer para você? Sabe o que Deus tem para nós? O que Ele quer de nós? Ele quer que nós tenhamos paz e experimentemos o seu amor, de tal forma que amamos o próximo como a nós mesmos. Ah, mas eu devo casar com essa ou tal pessoa? Não importa, desde que você tenha paz. Ah, mas eu tenho que investir, eu tenho que ir, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer. Em qual lugar que eu vou fazer uma missão? Ou em qual lugar que eu vou fazer essa decisão? É isso ou aquilo? É Y ou é X? Eu vou para trás ou para frente? Não importa, a Bíblia diz que se você for no fundo do abismo, Deus estará com você. Se você estiver lá em cima da montanha, Deus estará com você. Então, se você tem a paz, vai. Só que essa paz nós encontramos como? Nos aprofundando em Cristo, tendo um relacionamento contínuo, para que no dia da dificuldade nós não venhamos perder a paz, para que no meio da tempestade nós estejamos como Jesus, descansando, dormindo num barco, onde as águas vêm afundando o barco e os discípulos e as pessoas começam a se desesperar, falando: nós vamos morrer. O Brasil não tem solução, a minha família não tem solução, o meu casamento não tem solução, a minha igreja não tem solução, os meus filhos não têm solução. Enquanto está todo mundo gritando, Jesus está descansando, porque nele há paz, porque ele sabe quem ele é e para onde ele vai. Nós precisamos ter paz, e essa paz nós iremos desenvolver e encontrar nos dias de luta. Nos dias de luta. Então hoje é um dia especial. E também é um dia especial porque nós estamos celebrando a ceia. Jesus disse: faça isso sempre em memória de mim, até que eu volte. Engraçado que o partir do pão, o compartilhar do pão, ao qual nós iremos fazer daqui a pouco, é o compartilhar do próprio Cristo. Jesus disse: toda vez que você partir esse pão, você está partindo do meu corpo. Toda vez que você comer desse pão, você está comendo do meu corpo. O mesmo pão que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não está preocupado com o que nós temos que comer ou vestir, mas quando Ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ele está falando dele mesmo. Nós temos que nos alimentar de Jesus, o pão nosso de cada dia, todos os dias, todos os dias. Então o partilhar do pão numa ceia, ele é o partilhar de Cristo, ele é o partilhar do Evangelho, ele é o partilhar da mensagem. Isso logo nos leva a entender claramente que ceiar, que o ato da ceia, que a liturgia a qual nós iremos praticar daqui a pouco, não se resume somente agora, não se resume somente em quatro paredes, mas o partilhar do pão, o ceiar, ele envolve a nossa vida diariamente. Quando nós falamos de Jesus em nossa mesa, quando nós sentamos para comer, quando numa roda de conversa e no meio da risada nós falamos de Jesus, nós estamos ceando, nós estamos partilhando Cristo. Quando numa roda de futebol, ou em um cinema, ou em qualquer lugar que nós estivermos, nós falarmos do Evangelho, nós proclamarmos os céus, nós falarmos de Jesus Cristo, nesse momento, seja na sua casa, seja na faculdade, seja na empresa, seja numa rua, seja na fila do banco, se você falou de Jesus, nesse momento você está ceando. O erro e a religiosidade nos cega ao tal ponto e nos limita
a entender que a ceia é uma doutrina ou somente uma liturgia em uma vez por mês, a qual nós celebramos a memória de Cristo, o sacrifício, a ressurreição e a volta dele em nossa esperança. Mas não é assim. Se você limita a ceia em uma vez por mês, então você limita o cristianismo e o evangelho na sua própria vida. Todos entendem isso? Se a ceia nos ensina, um dos grandes ensinamentos em examine-se o homem a si mesmo e coma do pão, porque aquele que come e bebe do cálice, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. E se esse texto se torna verdade uma vez no mês em nossa liturgia da ceia, então nós estamos limitando Jesus em nossa vida. Todos entendem isso? Agora, se a prática da ceia, de partilhar Cristo, de viver o evangelho, é uma forma, é uma prática, melhor dizendo, constante e diária em nossa vida, todos os dias nós nos examinamos. Cada manhã nós levantamos e declaramos ao Espírito Santo: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Se nós entendemos que o ceiar não se limita a um dia, a 4 paredes, a uma liturgia, mas o ceiar significa partilhar Cristo todos os dias, e que o grande ensinamento do partilhar Cristo é: se examine. Então todos os dias eu tenho uma autoanálise, todos os dias eu me examino, todos os dias eu me pergunto, todos os dias eu me preocupo se eu estou caminhando conforme os princípios, os valores, os fundamentos de Jesus. Eu costumo dizer que princípios, valores e fundamentos são como anticorpos que funcionam dentro do nosso corpo. A função dos anticorpos no seu corpo é expelir, é jogar para fora tudo aquilo que não presta. Se você está correndo, você começa a suar, ou você está praticando algum exercício, ou aqui mesmo nessa noite, você cantando, você começa a suar. Talvez os gordinhos suam mais rápido, né? Mas você começa a suar. O que é o seu suor? É o corpo lançando para fora aquilo que não vai fazer bem lá dentro. Princípios, valores e fundamentos, todos têm. Não importa se você veio de uma família cristã, se foi da espírita, se foi umbanda, se não foi nada, se foi ateu, se foi à toa, não importa. Todo mundo aprendeu sobre princípios, valores e fundamentos. Desde pequeno você aprendeu que não se pode roubar, independente de religião, sim ou não? Mas um dia talvez você roubou. Todo mundo desde pequeno aprendeu que não se pode falar palavrão e que tem que respeitar os mais velhos. Mas um dia você falou o que não deveria falar. Um dia você tocou no que não deveria tocar. Um dia você fez o que não deveria fazer. Quando nós temos os princípios, os valores e fundamentos dentro de nós, os princípios, valores e fundamentos, eles expelem, eles jogam para fora tudo aquilo que não presta. Vocês entendem isso? E na oportunidade que você tem de errar, de falhar, na oportunidade que você tem de se lançar ao erro, e você para e você fala: não vou fazer isso. Nesse momento, os princípios, valores e fundamentos, eles jogaram para fora tudo aquilo que iria te afastar de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém? Então, o partilhar a Cristo, eles nos ensina diariamente a se autoexaminar. Autoexaminar. E uma coisa que nós somos peritos em fazer, e quando eu digo nós, eu não queria incluir muito nós, eu vou até mudar a frase. O que os crentes são peritos em fazer é examinar a vida do outro. Porque não bebe, não fuma, não faz antes do casamento. Vai fazer o quê? Vai comer muito e vai falar dos outros. Cara, eu vou falar para você, cara, crente tem uma língua muito grande. Você quer saber alguma coisa que aconteceu na rua? Vê se tem um crente lá.
Sempre vai ter uma vizinha que sabe de tudo. Na empresa. É ou não é? Você está dando risada, você já lembrou daquele vizinho lá, né? Rapaz do céu, aquela vizinha lá, Dona Maria, pelo amor de Deus, sabe de tudo. Ela sabe até o dia que Jesus vai voltar, porque Jesus falou para ela. Sabe de tudo. Por isso que o auto se examinar não se encaixa na religião, mas sim no cristianismo. Quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, nós nos autoexaminamos. Mas quando nós não nos parecemos com Cristo, mas com a religião, então nós começamos a examinar o outro. E é muito fácil examinar o outro, principalmente quando está vivendo junto. A gente acha que conhece uma pessoa até casar com ela. O casamento desvenda segredos, cheiros. E os defeitos não podem nos afastar. Mas quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você vê o defeito dela. E quanto mais você vê o defeito dela, você prova da decisão do amor. Então, quando nós estamos casados, é muito fácil nós apontarmos o erro para a nossa esposa ou para o nosso marido. Quando nós nos aproximamos uns dos outros, quanto mais aproximamos e quanto mais caminhamos juntos, agora como igreja, nós começamos a ver os defeitos dos outros. O irmãozinho que não me chamou ali para aniversário, o outro que não me chamou para o churrasco, o outro que passou e não me cumprimentou, o outro que falou que não devia falar. Porque quando nós estamos nos conhecendo, é tudo mil maravilhas. Bota aí na lista do teu relacionamento. Mas depois que vai passando 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai vendo tanta coisa ruim, e tanto defeito, você falou, cadê o meu príncipe encantado? Eu achei que ia beijar, né? Um sapo ia virar príncipe encantado, mas foi o contrário. Eu vi o príncipe encantado, beijei, está um sapão agora aqui, ó. Está tudo ao contrário. É exatamente isso a prova do amor de Jesus. Ele nos viu totalmente sujos, podres, leprosos em nossa alma e disse, é você que eu quero. Ele viu o quanto éramos sujos, ele viu o quanto éramos indignos e nos chamou para caminhar do seu lado. Se Jesus, que é o Rei de todas as coisas e o Deus que criou todo o universo, olhando a nossa podridão, nos chama para caminhar do nosso lado, quem somos nós? De barro falando para barro, de pecador falando de pecador. Então, quando nós estamos mais próximos, é muito fácil nós examinar o outro. A Bíblia diz que Jesus, na ceia, ele chegou e disse, olha, entre vocês existe um traidor. Eu falei aqui algumas semanas atrás, entre vocês existe um traidor. Se fosse nos nossos dias de hoje, a gente começar a olhar para a pessoa do lado. Não, ou a gente ia parar assim, né? Não ia olhar de vergonha, porque a gente sabe os defeitos um do outro, né? Eu acho que é o cara que está de boné atrás de mim. Não sei. Imagina, Jesus chega hoje e fala assim, ó, paz do Senhor, igreja, entre vocês existe um traidor. Você, quem será que é? A pergunta, olha como já faz olhar para o outro. Quem será que é? E normalmente nós começamos a procurar. E não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele lança a falha, quando ele lança entre vocês existe um traidor, ele não falou quem era o traidor, e ele não falou qual o nível da traição. Ninguém sabia. João, discípulo amado, que se aconchegava em Jesus e sentia o perfume do seu cabelo, podia chegar e falar, opa, eu não sou, porque eu sou próximo do Abba. João podia chegar e falar assim, eu acho que é Tomé. Não acredita muito que Jesus fala. Ou podia falar, eu acho que é Pedrão. Acho nervoso, sei lá, estouradão, cara. E outro, embaixo da túnica dele tem uma espadona que eu sei.
Por isso que eu não contrario Pedro, né? Vai que... Mas não, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele chega à mesa e na festa da ceia, ele diz: entre vós existe um traidor. A Bíblia diz que um a um, olha que interessante, um a um vai se aproximando de Cristo e perguntando: Jesus, sou eu? Eles poderiam muito bem olhar uns aos outros e falar: quem será? Mas a Bíblia diz que o auto-se-examinar é tão grande, a humildade é tão grande nos discípulos, que eles vão chegando um a um e perguntando: Jesus, por acaso sou eu? Porque se sou eu, me conserta. Então a Bíblia, ela nos ensina isso. A ceia nos ensina isso. Primeiro, a partilhar Cristo todos os dias, a ceiar todos os dias. E segundo, se autoexaminar numa tamanha humildade, ao ponto de os anos que nós seguimos, o que nós sabemos de Jesus, o tanto que nós lemos de Bíblia e o quanto já nos aprofundamos, não nos impeça de olhar para nós mesmos e falar: Deus, se há em mim algum caminho mau, então guia-me pelos teus caminhos. Como eu disse, quando nós nos autoexaminamos, nós vamos contra a raiz adâmica que há em nós. Quando Adão e Eva eles erram, eles se afastam de Jesus, de Deus, eles se escondem de Deus, e essa é a nossa raiz. Na falha, por não sabermos lidar com o peso da falha e da vergonha, nós nos afastamos das pessoas, de Jesus, dos relacionamentos. Mas o auto-se-examinar nos aproxima de Jesus. Quando nós nos aproximamos da luz, mais nós vemos o quanto nós somos sujos. A grande pergunta é: você quer se aproximar da luz? Porque se você se aproximar da luz, você vai ver o quão vergonhoso é. Quer fazer um teste? No próximo culto, antes de vir para a igreja, apague todas as luzes do seu quarto, feche a porta e comece a se arrumar ali. Pegue a roupa que você enxergar no guarda-roupa. Passa a maquiagem do jeito que você conseguir. Pinte o cabelinho aí do jeito que... Imagina, vai parecer que assim, nossa, hoje é a festa. Chegar um visitante e vai ver tudo nós chegando assim, os botões da camisa tudo torto, né? Maquiagem parecendo a véia surda, lembra? Da Praça Nossa. Os novinhos estão tudo boiando. O que é véia surda? Não entendo nada, né? Desculpa. Já morreu, né? Vai que... E aí você chega aqui na igreja, vai parecer a festa do ridículo. O visitante vai chegar e falar: olha que igreja legal, baila fantasia hoje. Se troque no escuro, se penteie no escuro, se maqueie no escuro e vem para a luz. Você vai ver o quão engraçado vai ser. A nossa vida é assim. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós vemos os defeitos. Esses dias eu fui fazer o óculos, que eu preciso usar óculos. Eu já tenho óculos já, mas eu ainda preciso usar. Tá? Então o que acontece? A mulher foi lá e colocou aqui, tinha uma bola assim de um espelho, né, na minha frente. Aí chegou e falou: vira. Aí ela vira aquele eu chamei espelho do diabo, né? Ela vira assim, vai, sua cara, vai na cara assim, meu Deus do céu, você vê que sua cara é torta, um olho é menor que o outro, você tá cheio de cravo, a barba tá mal feita, você vira, não deixa do jeito certo aqui, do jeito que eu ainda me acho bonito. Vocês conhecem esse espelho, já viram? Em ótica assim? A mulher fala: vê desse jeito que fica melhor. Ela vira, vê um monstro que há em mim. Fala: meu Deus do céu, volta. Vira, irmã, isso aqui. Agora ficou bonito. É mais ou menos isso. Quando nós chegamos próximo a Jesus, nós vemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos indignos, o quanto existe de sujeira em nós e o quanto Ele nos ama e a sua graça é derramada sobre nós. Quantos estão entendendo? Digam amém. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 29. 1 Coríntios capítulo 11, 23. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, ele toma o cálice e ele diz, esse cálice, ele é um novo pacto. Algumas versões diz, era uma nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer o pão e todas as vezes que você beber o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27. De modo que qualquer um que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E versículo 29, último. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. A grande pergunta é, comer ou não comer? Eis a questão. Como eu disse até semanas passadas, a gente vê muito nisso, né? Porque você fala assim, ó, vou comer. Aí o texto fala, mas você comer sem discernir e de uma forma indigna, você está comendo para a sua própria condenação. Opa! Mas que coisa é esse negócio aí? Esse negócio é meio pesado. Então nós precisamos começar a entender que comer do pão, que beber do cálice, não é somente uma liturgia, mas é viver Jesus Cristo todos os dias. E a Bíblia diz, antes de comer, examine-se e coma. Você não pode chegar e falar assim, não, eu não vou comer não, porque vai que eu vou para o inferno. Não, não é isso. Examine-se e coma. O que a Bíblia está ensinando é, não deixe de ser corpo, não deixe de ser melhor, de melhorar, não deixe de ser como Jesus, não deixe, mas examine-se. Veja o que é de errado e se conserte. E aí eu volto no início, para a gente que está concluindo. Se a ceia é uma vez por mês, e eu aprendo que eu tenho que me examinar antes e me consertar, e eu faço isso, eu me examino, eu peço perdão para mim, eu peço perdão para algum irmão que eu feri, e aí eu como e participo, legal. Mas muito melhor seria se nós entendêssemos que a ceia é o partilhar todos os dias. Ou seja, todos os dias eu irei me examinar. Todos os dias eu irei pedir perdão para as pessoas. Todos os dias eu irei orar e me arrepender dos meus maus caminhos, gerando assim um espírito reto e um coração contrito. Seremos a resposta para a nossa geração. Se isso acontecer, você será a resposta para a sua família. Quando isso começa a acontecer, você começa a ser resposta para as pessoas que cercam você. O que mais o mundo quer são respostas. O que mais as pessoas querem são respostas. E nós carregamos a resposta em nossa vida, em nosso coração, em nossa verdade. Mas isso não pode ficar oculto. Isso não pode ser enclausurado em quatro paredes. Nós precisamos ser corpo, nós precisamos ser igreja, nós precisamos lutar junto, chorar junto, adorar junto, crescer junto, caminhar junto, partilhando Cristo todos os dias aonde nós estivermos. Amém? Quantos entenderam? Beleza. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. A nossa oração, se você me permite conduzir, faça uma oração de arrependimento. Você consegue fazer isso? Não pense assim, eu não tenho nada que me arrepender. Tem sim. Alguma coisinha você tem. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Se você puder e quiser colocar a mão sobre o seu coração, faça isso e entregue o seu coração ao Espírito Santo. Entregue a sua oração a Ele, levante a sua oração. Você não precisa falar os seus pecados, talvez para as pessoas não ouvirem, mas você pode dizer, Espírito Santo, nos ensine a caminhar em teus caminhos, me ensine a me arrepender, ensina-nos, ó Pai, a viver conforme a tua vontade, ensina-me, ó Pai, a viver conforme o teu querer, amém? Levante sua oração, faça isso, em nome de Jesus. Enquanto oramos, queria chamar a equipe aqui da ceia que vai nos ajudar.
Vai levantando a sua voz. Começa a clamar, diga: Espírito Santo, gera em mim um coração puro, espírito reto. Deixa Ele te ministrar. Então tá bom. Falta eles, né? Muito bem, fique de pé no seu lugar então. E assim então como Jesus disse, pegando o pão, Ele partiu e disse: toda vez que vocês comerem esse pão, vocês tenham a memória que esse pão é o meu corpo, e façam isso sempre que lembrarem de mim, até a minha volta. Amém? Então, com temor e tremor e com consciência de que esse pão significa o corpo de Cristo e que nós temos que partilhar dia após dia, então faça isso com todo temor e tremor e alegria em sua vida, em nome de Jesus. Coma do pão. Nos alegramos em Ti, Jesus. Nos alegramos em Ti, Pai. Nós nos alegramos porque a ceia, ela não nos lembra somente da Tua morte, mas da Tua ressurreição. E nos lembra, Senhor, nos dá esperança da Tua volta. E nós clamamos: volta logo, Jesus. Venha nos buscar. Venha buscar a Tua noiva. Venha buscar a Tua noiva apaixonada. Amém? E tomando o cálice em Tuas mãos também, Ele disse: lembre sempre que o cálice, ele é uma renovação da minha aliança, do pacto. E como o cálice, ele é uma renovação de aliança, eu queria fazer algo que nós não costumamos fazer muito, mas eu queria que você trocasse o cálice com alguma pessoa. Não precisa ser necessariamente a pessoa que está do seu lado, mas alguém que você sentir pelo Espírito Santo, amém? De renovar a sua aliança, talvez de amizade, talvez seja no seu casamento, o que for, tá bom? Encontre uma pessoa aí e faça isso, troca o seu cálice com essa pessoa e renova a sua aliança. Diz: eu renovo a minha aliança com você nessa noite, meu amigo, meu irmão. Eu não troquei com ninguém, gente, troca comigo aqui. Obrigado. Muito bom. Amém? Amém? Ora aí com essa pessoa agora, fazendo um favor. Faça isso, faça uma oração por essa pessoa. Espírito Santo, nós oramos uns aos outros. E assim como a Tua palavra nos ensina, Senhor, nós queremos ser um, assim como Tu és. Nós queremos viver em unidade. Nós acreditamos que o Teu reino e a Tua justiça, ele é baseado na unidade, Pai. Ele ganha força, Senhor, quando nós somos um. Que nada e nem ninguém venha nos separar. Que nenhuma dificuldade, que nenhum estranhamento, Senhor, nenhuma conversa, nada venha nos impedir de ser família. Edifica em nós, Senhor, uma família. Edifica, Senhor, nessa igreja um corpo, Senhor, ajustado. Que nós possamos sofrer juntos, que nós possamos nos alegrar juntos. Renovamos a nossa aliança. Renovamos a nossa aliança, o nosso pacto baseado, Senhor, naquilo que o Senhor nos ensinou. E que essa aliança também seja renovada, Senhor, contigo, para que todos os dias nós andemos, Senhor, conforme a Tua palavra, em Teu amor e Tua graça. Em nome de Jesus, quem é casa, diga amém. Amém. Muito bem. Beba da ceia, beba do cálice. Comece a adorar ao Senhor Jesus e agradecê-lo por tudo que Ele é e tem feito em nosso meio. Faça isso, levante sua voz. Adoremos juntos, adoremos juntos. Faça isso.